Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Michel. A igreja nesse ano de 2023 fará 40 anos aqui na Vila Cruzeiro, na Penha, Rio de Janeiro. E como vocês sabem, a gente está na internet desde 2011, quando a gente começou a promover o Evangelho de Cristo e os trabalhos da igreja. Com relação aos cultos da igreja, nós até gravávamos internamente aqui os cultos, mas dificilmente a gente postava. E as lives da igreja só começaram a ser transmitidas a partir de 2016. Então, vocês percebam que tem uma lacuna ali de 2011 a 2016, com pouquíssimos vídeos postados nas redes sociais. Mas esses vídeos, a maioria desses vídeos, nós temos eles gravados e arquivados aqui com a gente. Então, agora, para promover o aniversário de 40 anos da igreja, nós vamos postar essas programações antigas, principalmente esses aniversários ali de 2011 a 2015. Então, você vai ter a oportunidade de assistir ou de relembrar. E esses vídeos antigos agora ficarão registrados também aqui nas redes sociais. Que Deus abençoe você e aproveite, hein? Fique na paz. Tchau. Esse lugar que você está sentado, ele já estava preparado para você. Porque Deus já sabia que você viria aqui, que você sentaria nesse banco, nesse lugar, porque Ele tem um encontro com você hoje. Você quer ter um encontro com Deus? Feche os seus olhos então agora em nome de Jesus e clame pelo Santo Espírito de Deus, que é bem-vindo nesse lugar. Fala para Deus agora, fala: Senhor, Espírito de Deus, eu sei que eu não saí lá da minha casa, eu sei que eu não vim lá de onde eu estava para vir aqui por nada, Senhor. Eu vim aqui porque eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor me esperava aqui nessa noite. Creia, querido, Deus esperava você, o Espírito de Deus esperava você. Esses 33 anos que estamos aqui, nesse lugar, somente estamos aqui porque o Espírito de Deus é conosco. Porque o Espírito de Deus é com você e te dá forças para estar aqui hoje. Então adore esse Espírito, adore esse Deus que está presente aqui. Aleluias. Não há nada melhor, não há nada igual a que se comparar. A esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. Adore Ele nessa noite. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada melhor, não há nada igual a que se comparar. A esperança viva,
vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu queria que nesse momento você parasse um pouco para pensar na letra dessa canção. Toda vez que eu ministro essa canção, eu paro para pensar que quando eu digo Santo Espírito, és bem-vindo aqui, não diz respeito a este lugar aqui, físico, mas diz respeito a este lugar aqui. Que você possa entender isso nessa noite. Que o Santo Espírito de Deus seja bem-vindo dentro de você. Que venha fluir o Espírito Santo dentro de nós. Outra coisa interessante nesta música é quando ela fala que a vergonha desfaz. Quem prova, experimenta do amor de Deus. Quem prova, experimenta Deus e do seu sangue é limpo por dentro. Quem experimenta mais de Deus pode ser feita a vergonha que foi feita dentro de você. Talvez quando você cometeu algum pecado, ou quando você errou contra alguém, contra um amigo, contra um seu familiar, ou até mesmo contra Deus. Mas essa noite o Espírito Santo está aqui, Deus está aqui para desfazer toda a vergonha. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Eu queria que você cantasse mais uma vez. Se você puder colocar a mão no seu coração e pedir que Ele encha esse lugar. Esse lugar. No final do culto nós vamos embora e nós vamos levar a presença dEle conosco. Gente, 33 anos. 33 anos não são 3 dias, não são 3 meses. 33 anos. É o tempo em que um grupo de pessoas se reuniu, né, se reuniram, e essas pessoas, né, que a gente dá o nome de Igreja de Cristo, eles se reuniram e eles organizaram um local para que eles pudessem adorar a Deus, estudar a Bíblia, orar. E eu fico pensando às vezes, o que seria igreja para a gente? Qual é o conceito de igreja? Hoje, se você for analisar, for procurar um pouquinho, até dentro da própria igreja, muitas pessoas confundem o conceito do que é igreja.
Eu vou passar um vídeo agora aqui, e eu queria que vocês prestassem muita atenção, que esse primeiro vídeo, ele fala um pouquinho do que é igreja. E eu queria que vocês prestassem atenção e desmistificassem um pouquinho desse conceito de igreja que, às vezes, é um pouquinho errado no nosso meio. Solta aí. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Igreja somos nós, pessoas. Quando eu falei para vocês que há 33 anos atrás, um grupo de pessoas se organizou, né, se juntou e criou, né, um espaço para que a igreja pudesse ali exercer o seu papel de igreja. Quando a gente fala que 33 anos da Igreja Batista Nova Esperança, a gente não está falando da estrutura física, né, até porque o templo era na casa do irmão Orloff, que era ali do outro lado da estrada do José Rucas. E hoje, desde 87, que a gente veio para cá. Mas as pessoas quiseram montar formar um grupo de pessoas e quiseram montar uma estrutura e assim ter um espaço para poder servir e adorar a Deus. E exercer os seus dons. Servir a Deus. Além do conceito de igreja ser um pouquinho alterado nos dias de hoje, tem uma outra coisa também que confunde bastante, que é os desigrejados. Vocês já ouviram falar dos desigrejados? Hoje existe uma onda que fala, eu não preciso ir para a igreja. Para que eu vou para a igreja? O que contribuiu muito para isso, e não é errado, mas toda ferramenta que é utilizada de forma errada, ela dá problema, foi a rede mundial da internet, dos computadores, a internet. Porque com o avanço da internet, com o avanço da tecnologia, as pessoas deixaram de vir à igreja. O grande perigo de você estar como igreja, congregado, é você perder a possibilidade de você ter comunhão com o próximo. Por exemplo, tem pessoas nos assistindo aí na internet. O mundo inteiro pode ver a gente agora nesse momento. Se quiser dar um sorriso ali, vocês podem dar um sorriso. Estão vendo vocês. Mas nada substitui esse calor que é você do lado da pessoa, que é você conversar com a pessoa,
que é você cantar junto com a pessoa, que é você perder aquela essência de Atos 2, que foi quando a igreja começou a trabalhar depois que Jesus subiu aos céus. Então eu vou colocar um outro vídeo aqui, um segundo vídeo, e esse vídeo ele vai falar um pouquinho sobre esses desigrejados. E depois eu vou comentar um negocinho com vocês aí. Pode soltar aí. Por que os desigrejados estão crescendo? A cada ano que passa, cresce o número de pessoas que seguem a Jesus, que se declaram evangélicas, mas que desistiram da igreja. Toda vez que eu toco nesse assunto, desigrejados, a minha caixa de e-mail lota de pessoas que foram decepcionadas, enganadas, ludibriadas por líderes picaretas da religião. E por que os desigrejados deram um boom nessa última década? Eu acredito que de vários fatores, um é o principal, porque a própria igreja evangélica deu um boom nas últimas décadas. Na década de 80, por exemplo, a igreja evangélica era 9% dos brasileiros. O IBGE está falando que agora, em 2016, já somos a 25%, é o cálculo que se fez. Esse boom que deu nas últimas décadas dos evangélicos, muito maior, os evangélicos, a grande maioria, ficou assim super feliz porque achava que esse fenômeno era um mover de Deus, era um avivamento, algo divino. Até pode ser algo divino, mas também, por outro lado, isso é um fenômeno social, porque começou a atrair muitos picaretas religiosos. Ora, essa fatia do mercado é isenta de imposto, é um público fiel e, acima de tudo, a gente veio de uma cultura idólatra, onde quando você entra no ambiente religioso, o povo brasileiro está acostumado a baixar a cabeça e aceitar tudo. Esses picaretes começaram a ganhar espaço no meio religioso evangélico e muito por causa deles tem esse boom evangélico, por causa dos picaretas. Os evangélicos de verdade, as pessoas fiéis à palavra de Deus e seguidoras de Jesus, a grande maioria decidiu ficar quieta e não mexer num corporativismo sem sentido ou até mesmo no não julgueis. Eu entendo os desigrejados. Se eu tivesse me convertido numa igreja onde o líder é picareta, manipulador, onde a música é um mantra para tentar fazer eu ter uma experiência transcendental e ser manipulado logo depois por conceitos e ideias de um líder esquizofrênico, eu também deixaria de ir para a igreja. Mas eu, Marcos Botelho, ainda acredito no corpo de Cristo. No lugar onde os seguidores de Jesus, pessoas que foram transformadas pelo novo nascimento, se reúnem para adorá-lo e para servir uns aos outros, com seus dons. Mas servir nunca teve na moda. Servir não dá um boom. É algo que vai pelos bastidores. Servir. Lembra que eu falei? Decora essa palavrinha, servir. Servir. Nós vivemos hoje uma situação muito complicada na história do cristianismo. As igrejas, como ele falou, mais do que nunca a gente tem um filme hoje queimado. Por quê? Exatamente por esses fatos que ele falou aí. Acho que se eu mandasse alguém levantar a mão aqui, quantos já foram machucados em alguma igreja? Não precisa levantar. Mas se eu pedisse para vocês levantarem as mãos, com certeza a grande maioria que levantaria. Eu, por exemplo, seria um dos que levantaria. Porque todos nós já fomos machucados dentro da igreja. Existe uma mística também que fala, que a gente também não pode entrar no extremo de um lado ou para o outro, que, eu não vou para a igreja porque ela está cheia de gente errada. Gente, você falar um negócio desse é a mesma coisa de você falar assim, bem, eu não vou para a academia. Quem está na academia aqui? Quem malha aí? Eu malho. Nada. Você falar algo desse tipo é a mesma coisa que você falar assim, eu não vou para a academia porque lá tem muita gente fraca. Qual o nome dos fracos da academia? Frango. Então, eu não vou na academia porque lá tem muito frango, no caso dos homens, né? Das mulheres não precisa falar. Mas é a mesma coisa. Porque, gente, igreja é lugar de pessoas doentes. Esse lugar aqui, ele é um hospital. Um hospital em que as pessoas são tratadas. Você não vai encontrar nenhum lugar, igreja, perfeita. Porque ele é composta de pessoas.
E essas pessoas, elas têm defeitos. Além de um hospital, a igreja também é um acampamento de guerreiros, porque depois que a pessoa é tratada, ela é enviada para o quê? A palavrinha. Servir. Um dos grandes problemas da igreja de Cristo hoje é que as pessoas, elas procuram uma igreja, elas veem a igreja como se fosse um grande supermercado. O que você faz no supermercado? Você faz o quê? Você compra, você faz compras. Pensa aí, vê se de repente você não conhece alguém, né, que faz isso. Você vai naquela igreja A porque ali tem um pastor que prega muito bem. Mas no dia X da semana você vai na igreja B porque lá tem uma música muito agradável e muito bem tocada e cantada. No dia C, você vai naquela igreja X porque lá a oração é forte. Agora, no dia D, E, F, aí você vai porque ali tem um trabalho com crianças, porque ali tem um irmãozinho que profetiza, temos ali um irmão que é vidente, e aí vai. As pessoas vão na igreja simplesmente para quê? Para comprar coisas. Quando elas adquirem essas coisas e a igreja não se faz mais necessária, o que essas pessoas fazem? Elas saem da igreja. E, na verdade, Jesus criou a igreja, dentre outros fatores, para a gente servir. Para você, como ele falou, que servir está fora de moda. Geralmente você vai para a igreja, eu quero ficar aqui, quero só receber, né? Quero só receber o que Deus tem para me dar, depois eu vou embora. Quero ir para uma igreja X assim, que eu possa sentar lá no banco e ficar lá, ninguém me perturba, não quero ver a cara de ninguém. Eu fiquei chateado com o irmão X, vou para a igreja Y, que tem um número dobro para eu ficar lá e ninguém me conhecer. Por quê? Porque aí você não exerce os seus dons, você não perdoa, você não ora, você não lê a palavra, você não ensina, você não pratica os dons que Gálatas fala lá na palavra, que Deus fala na sua palavra através do livro de Gálatas, e por aí vai. Então o nosso conceito de igreja, ele precisa ser mudado, gente. O que é igreja? O que é a igreja? Pergunto para vocês. O que é a igreja para vocês? Isso aqui é a igreja? Sim ou não? Ou não tenho certeza? O que é a igreja? Somos nós. É você e sou eu. Nós somos a igreja. Quando eu falei para vocês que há 33 anos um grupo de pessoas, pode botar o slide aí, Fernando. Quando eu falei para vocês que há 33 anos um grupo de pessoas se reuniu e falaram, vamos nos juntar como igreja e vamos adorar a Deus, vamos exercitar os nossos dons. Há 33 anos esse grupo de pessoas se reuniu. Muitos já estão com Deus, né? Já estão na glória. Outros cresceram, se curaram, Deus preparou, Deus enviou, estão em outros lugares, estão pregando, usando seus dons em outros lugares. Outros estão aqui, assim como eu e você. Mas Deus, ele usou cada pessoa para fazer o seu diferencial. Servir, crescer, evangelizar, liderar. Passa. Isso aqui são algumas fotos antigas. Talvez aqui pessoas nem nascidas estavam aqui, né? Muito antiga, de 1983. São pessoas que, por exemplo, como esse senhor aqui, chamado Orloff Pinheiro, e esse senhor aqui, ele abriu mão da sua própria casa para que a Igreja Batista Nova Esperança pudesse se encontrar, se organizar. Isso aqui, hoje não tem mais nenhum aqui, mas até pouco tempo tinha até lá no terraço da igreja. Mas isso aí era ele, junto com o filho dele, construindo os bancos da igreja, que não são esses aqui, eram outros. E esse homem, durante vários anos, ele abriu a porta da casa dele para os cultos da igreja. Vai passando. Essa aí é a estrutura desta construção aqui sendo feita, por volta aí de 1986, 85. Aqui é um trio, ó. Tá vendo aquele carinha de bigodinho ali, ó, do lado de esquerdo? Irmão Josué. Irmão Josué era o guitarrista, ele fazia o papel do Abel. E ele aqui arranhava lá a sua guitarrinha branca, tadinho, lá do jeito dele. Eu e Abel pedimos até aula, ele falou, vou dar aula para vocês.
Então, Abel é velho também aqui, tá, gente? E volta uma aí, pode voltar uma. E esse aqui, ó, do cantinho, um gordinho, pastor Nério Coelho Pimentel, que foi o pastor que me batizou, que batizou o pastor Márcio, e que organizou essa igreja junto com esses irmãos. Pode passar. Então, isso aí, ó, é o terreno disso aqui, onde vocês estão pisando agora. Então, essas pessoas, elas se doaram o seu tempo, doaram o seu dinheiro. Para muitos que não sabem, nessa época aí, eles doaram todo o 13º deles para que esse lugar aqui fosse construído. Muitos não sabem disso. Esse pastor, que era o pastor dessa igreja, que já faleceu, ele tinha um fusquinha todo arrebentado, né, que ele, gordinho, né, ele tinha dificuldade até de ficar dentro do próprio fusquinha, mas ele se doou de uma forma extraordinária. Então, se hoje você tem um lugar para sentar, se hoje você tem liderança, se hoje você tem uma EBD, Escola Bíblica Dominical, no qual, né, pela misericórdia de Deus, você consegue ter uma aula com qualidade, com professor e professores de criança também em outras áreas, preparados, é porque uma semente foi plantada lá atrás. E esses homens, eles escolheram servir com os seus dons. Você vê que às vezes tem uma paredezinha torta, que hoje nós temos uma dificuldade enorme para poder reajustar. Mas porque não eram pedreiros, mas eles se doaram, serviram com aquilo que eles podiam. A pergunta que eu falo para vocês aqui, faço para vocês que são cristãos, crentes em Jesus, daqui da igreja e de outra congregação, qual é o grau de serviço que você tem dado? Qual é o legado que você vai deixar para as próximas gerações? Será que daqui a 33 anos, alguém vai chegar num púlpito e vai mostrar fotos suas, ou vai mencionar fatos que você fez, que fizeram a diferença na época de hoje que você vive? A outra pergunta que eu faço para aqueles que não têm ainda uma intimidade com Cristo, ou não são cristãos, não são membros de nenhuma igreja: o que você está fazendo da sua vida? Se Jesus voltar hoje, se você morrer hoje, há um tempo atrás o Adriano, o jogador, ele passou aqui, e o Adriano frequentava aqui, e ele me viu ali, a gente trocou um olhar assim, conversamos assim, ele entrou, e eu bati um papo rápido com ele. Foi na época que o Flamengo foi penta, campeão, e eu falei fiz essa pergunta para ele, e ele falou o seguinte para mim: rapaz, eu penso nisso quase toda noite, quando eu deito minha cabeça no travesseiro, e quando vem essa coisa na minha cabeça, eu fico desesperado. Eu falei: mas Deus está te chamando agora, por que você não volta para Jesus? Por que você não se reconcilia com Ele? Por que você não... Ele falou: deixa quando Deus me tocar. Eu falei: mas Deus está falando com você agora, mas deixa Deus me tocar. Ele está vivo, graças a Deus. Sua família foram membros fundadores daqui, mas eu usei ele de exemplo porque é uma pessoa que vocês conhecem. Mas e se Jesus voltar hoje? Ou, se Deus o livre e guarde, você morrer nessa madrugada? O que vai ser de você? Lucas, se não me falha a memória, acho que é 12, diz: louco, hoje pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem ela será. Gente, eu estou falando isso agora, não estou pregando, mas eu queria deixar essa palavra para vocês refletirem, porque o mundo, ele está muito, digamos assim, complicado. Nós temos vivido uma situação complicadíssima no nosso país. Questão política, social, violência, que pode entrar aí na área social, enfim, em vários aspectos. Não está mole viver hoje, está muito complexo. Conversava com uma pessoa hoje e estava falando, eu que sou finalzinho da década de 70, 78, eu vivi a época dos anos 80. Os anos 80 foi uma época maravilhosa para quem viveu essa época. Mas parece que o mundo acabou no ano 2000. Muita coisa mudou. E o nosso contexto aqui que eu estou falando, igreja, principalmente. A igreja deu um boom, como ele falou, de números. Mas a igreja de Cristo hoje está inchada e doente. E o que eu faço hoje, o que eu pergunto hoje para você é: como vai a sua vida?
Eu queria orar com vocês nesse momento, e eu queria que vocês refletissem nisso. Vamos orar? Feche seus olhos aí agora, principalmente você que é igreja, corpo de Cristo. Chegou a hora de você tomar uma decisão. Chegou uma hora de você decidir o que você quer e mudar o teu estilo. Você tem feito da Igreja de Cristo um supermercado? Muda isso aí. Vai para uma igreja e sirva a Deus. Exercite os teus dons. Você que não pertence a nenhuma igreja, você que é um amigo aqui que está visitando a gente ou está nos vendo, Jesus, ele morreu por um motivo. E não foi para que você apenas chorasse, se emocionasse, ou achasse ele um cara legal. Mas ele morreu por algum motivo. E o motivo foi porque você está fadado a ir ao inferno. A Bíblia fala que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram. Não tem mais ninguém certinho no mundo. Todos se perderam. Mas Jesus, ele fala na sua palavra que a todos quanto receberam, ele deu o poder para serem chamados filhos de Deus. Ele disse que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele falou que nenhum meio pode ser dado, nada, nenhum caminho pode ser mostrado além do que Cristo mostrou. Ele é o único caminho que leva para Deus. A gente está aqui há 33 anos. Pessoas já ficaram aqui no meu lugar. E hoje eu, que era um rapazinho tímido, que sentava no banquinho da igreja, não falava nada, hoje eu estou liderando esse povo aqui. Sem salário, não quero, sem benefícios, me dedico exclusivamente a esse lugar aqui e à obra desse lugar aqui. Por quê? Porque um dia eu vou chegar diante de Deus e Ele vai pedir de mim o que eu fiz com aquilo que Ele me deu. Você tem dons maravilhosos e Jesus, Ele quer te usar de forma poderosa para abençoar outras vidas, para salvar aqueles que estão próximos a você e para transformar a sua vida, para você fazer a diferença onde quer que você vá. Não olhe os defeitos das pessoas, não. Ore por elas. Jesus disse que quando nos batessem no nosso rosto, nós deveríamos dar a outra face. Jesus, ele perdoou aqueles que o crucificaram. Ele disse que aquele que quer me servir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vem e segue-me. É você negar o seu próprio eu, por amor a Cristo, porque Ele está voltando, a volta dele é iminente. A gente tem visto coisas acontecendo, guerras, nem rumores mais são guerras. O amor se esfriou. Pessoas que se dizem cristãs estão agora na cadeia, porque roubaram. Políticos que levantaram a bandeira do cristianismo hoje estão na cadeia, porque roubaram. Pastores estão sendo presos, pseudos pastores, porque roubaram. Crentes com gato em casa, passando cheque sem fundo, gato net, xingando, agindo das formas mais arbitrárias, mentindo descaradamente. Acusam as pessoas lá de fora dos maiores pecados, mas não olham para si mesmo e veem que mentem descaradamente. E a Bíblia fala em Apocalipse 21:8 que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então nós precisamos mudar, igreja. Nós precisamos mudar. E você que ainda não é a igreja, Jesus quer transformar a sua vida para você ser igreja também, porque Ele vai voltar e Ele disse que Ele vai buscar a sua igreja, uma noiva purificada, como o Apocalipse fala, sem manchas nas suas roupas e sem ter adulterado com o diabo, negociado com os prazeres dessa terra. Vamos orar? Você tem algum pedido de oração? Levanta sua mão. Pedido de oração, alguma coisa? Michel, tem um negócio aí que está complicado, não sei o que fazer. Levanta sua mão bem alto, bem alto.
E a gente vai orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui como igreja, Senhor. Primeiro para interceder pela igreja. Senhor, muitas pessoas estão nos ouvindo agora. Muitas são igreja, mas têm se prostituído, Deus, com outro noivo. Deus, tenha misericórdia da tua igreja. Salva, Senhor Deus, a sua igreja. Limpa a sua igreja de toda transgressão. Limpa a sua igreja, ó Pai, de todo pecado, de toda sujeira. Senhor, transforma a tua igreja. Abençoa cada pequenino, Deus, que compõe a igreja de Cristo. Deus, obrigado por essa igreja aqui nesse lugar. Obrigado por todos que passaram por aqui, Deus. Por todos que desejaram servir, se dedicar, Deus, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Somos uma igreja de poucos recursos, uma igreja pobre, uma igreja de comunidade, na comunidade da Vila Cruzeiro, uma das mais violentas do Rio de Janeiro. Mas estamos aqui porque o Senhor nos colocou aqui. E o Senhor disse, ó Pai, na sua palavra, que nós deveríamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Não deixe, Deus, que possamos perder o sal que há em nós, nem perder a luz que há em nós, por causa do pecado. Tenha misericórdia de nós. Aqueles, Deus, que estão amargurados, os desigrejados, que não têm mais prazer de se reunir como igreja, onde a tua palavra fala em Hebreus 10, 25, que nós não deveríamos deixar de nos reunir como igreja, como já era o costume de alguns naquela época, mas deveríamos nos juntar como igreja, confortar uns aos outros, ajudar uns aos outros, esperando a volta de Cristo. Deus, em nome de Jesus, muda, Senhor, muda o pensamento dessas pessoas, que só querem ir à igreja para receber algo. Deus, muda, transforma, muda, Senhor, muda. Porque quando nós vemos a estatística do IBGE, dizendo que daqui a 25, 30 anos nós seremos 50%, 50% de quê? A quem? Uma igreja inchada, doente? Deus, tenha misericórdia de nós. Transforma a tua igreja, Deus, em nome de Jesus. E aqueles, ó Pai, que nos ouvem, que estão aqui, que ainda não tiveram encontro pessoal contigo, Senhor, sabemos que o nosso pecado, a nossa prática, não vai ter desculpas diante do Senhor. O Senhor disse em Mateus 24, que muitos naquele dia, isso é, no dia do grande juízo final, muitos estarão diante do Cordeiro Santo de Deus, isso é, Jesus Cristo. E a Bíblia fala que estarão diante deles mulheres, homens, pessoas velhas, pessoas novas, crianças, todos estarão diante do grande juiz. E ele não estará mais como um grande salvador, mas como um grande juiz. E ele disse que os livros se abrirão, e os homens serão julgados segundo as suas obras, segundo os mandamentos de Deus, não é segundo o que eu acho ser certo, mas segundo o que Deus acha. Tem uma frase, Pai, que eu nunca esqueci, uma frase que eu ouvi, eu nunca esqueci, que não importa se a minha vida agrada a mim mesmo, o que importa é se a minha vida agrada a Deus. É nele que tem que se basear a crítica, é nele que tem que se basear a vida. E Deus, o Senhor fala na sua palavra que naquele dia as pessoas começarão a lamentar, os crentes começarão a falar, mas em teu nome eu não expulsei demônios, no teu nome eu não fiz maravilhas, no teu nome eu não fiz aquilo, aquilo outro. E Jesus vai olhar para eles e vai falar, não vos conheço. E para aqueles que por acaso se iludiram, acharam que a sua vida agradava a Deus, e na verdade temos que saber do que Deus se agrada, também ficarão de fora. Deus, isso é uma realidade, está na tua palavra. Muitos amigos meus já se foram,
Muitos amigos meus daqui de dentro dessa igreja já se foram. Amigos meus de fora da igreja já se foram. E só existem 2 lugares que nós podemos ir: próximo do Senhor ou distante do Senhor. Deus, toma essas vidas aqui diante do Senhor. Pai, que possamos servir, que possamos nos alegrar, que possamos como igreja ter comunhão, que possamos como igreja estar juntos. Em nome de Jesus, Deus, é a nossa oração. Deus, cada pedido que foi feito aqui, cada mão que foi levantada, Senhor, seja qual for o motivo desse pedido, que o Senhor possa ouvir e que o Senhor possa fazer milagres, porque nesse lugar aqui há 33 anos, almas foram libertas de demônios, depressões foram retiradas, ódios foram retirados, demônios saíram em nome de Jesus, mulheres que não podiam ter filhos tiveram filhos, outras curas foram feitas aqui nesse lugar, porque não é o lugar especificamente que tem a cura, mas a tua palavra afirma que onde estiverem pessoas reunidas no teu nome, o Senhor se faz presente, e onde o Senhor está presente, aí há liberdade, a cura, a transformação. Então Deus, faça-se presente no nosso meio, traz a cura, Pai, no nosso meio. Deus, muda corações nesse momento, transforma vidas nesse momento, tira inimizade nesse momento, tira meninices nesse momento, tira ódio nesse momento, limpa em nome de Jesus, cura em nome de Jesus, transforma em nome de Jesus. Essa igreja é sua, nós somos seus, isso aqui não é de ninguém, essa obra é tua. Então Deus, vem até nós e transforma conforme o teu querer e conforme a tua vontade. É a nossa oração, em nome do poderoso, em nome do único e eterno Deus, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, graças a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Cadê o louvor? Vamos cantar aqui uma música aqui para a gente se abraçar. Você já deu um abraço aí no teu brother que está do lado? Ih, fiquei com vergonha. Abraça aí, aperta a mão dele assim, ó. Fala assim, ó, Deus te abençoe. Ó, você quando fala assim, ó, Deus te abençoe, isso tem um poder muito grande. Assim, ó, Deus te abençoe, que bom ver você aqui. Vamos cantar? Glória a Deus, vamos louvar então a música Amizade, todo mundo conhece. Então, agora é o momento de você sair e dar um abraço no seu amigo, né? Talvez você tenha chegado aqui mais cedo, seu amigo chegou depois e você não teve a oportunidade de dar um abraço nele, um beijo nele. Diga para ele, é muito bom estar aqui nessa noite louvando ao Senhor com você. É muito bom adorar ao Senhor juntos. Sai do seu lugar, não fica com vergonha não. Que bom te ter aqui comigo, pra conversar e te conhecer. Entra na roda, vem comigo. Só é feliz quem tem amigos. Vamos aproveitar esse momento lindo. Cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver
Ele é nosso amigo, ele está aqui conosco. Você pode se sentar. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Nesse momento eu vou trazer um versículo, uma palavra sobre oferta. E vai estar passando aqui algumas fotos também sobre o que a nossa igreja faz. Para que serve a sua oferta, para que serve o seu dízimo. E não é para qualquer coisa. Não é só para... É para ajudar vidas, para ajudar outras pessoas que necessitam. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios 9, versículos 7 e 8. Segundas Coríntios 9, 7 e 8. Amém? E a palavra diz assim: que cada um dê a sua oferta conforme resolve no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário para fazer todo tipo de boas obras. Esse momento aqui, Paulo ele estava falando para essa igreja de Corinto sobre, se você for ler todo o texto, ele estava feliz porque essa igreja estava ajudando outro povo da Judéia e estava se propondo ainda ajudar outros. Então, assim, nós não temos ajuda de governo, de nada. Então, o que acontece? Aqui, a gente tem o Ministério Infantil, então a gente sempre tem feito evento, a gente dá comida para as crianças também. Então, o propósito dessa igreja é isso, é estar ajudando outras vidas. Então, que se você, nesse momento, se você possa contribuir, como a palavra diz, com amor, não com obrigação, não com pesar. E as crianças, elas ficam tão felizes pelas coisas que a gente faz aqui, que elas sempre voltam. E hoje elas vão até apresentar uma coreografia para louvar a Deus. Então, eu vou colocar nesse momento... Alguém pode pegar aqui, Alex, para mim? Coloca aí no meio, porque conforme for... Quem quiser estar contribuindo com seus dízimos e ofertas, elas vão estar dançando aqui também. Essa muralha lá de Jericó.
debaixo do teu pé, debaixo do teu pé. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Vem marchar comigo em volta de Jericó, muralha vira pó, a ela vira pó. Vem tocar trombeta, me faz som assim, e ela vai cair, e ela vai cair. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa, 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 pisa. Pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, vai pisando nela, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pisa, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Vamos orar pelas crianças, gente. Vem cá, Adriana, vem cá. Adriana é professora de crianças. Isso aqui é o futuro. Se você quer uma sociedade melhor, tem que começar aqui, ó, pequenininho. Um dos papéis da igreja também é isso, é ensinar o caminho, né, da criança. Então é uma responsabilidade muito grande que a gente tem nas mãos, que essas meninas têm nas mãos, que os professores têm nas mãos, que às vezes tem criança que chega aqui, a igreja é conhecida não como a Nova Esperança, mas como a igrejinha. Então você vai descendo a 14, tio, vai ter igrejinha? E eles falam, tem um macarrão, e tem criança que quando chega, a criança não tem o dia inteiro que não comeu. E elas ficam comentando, eu queria comer tanto que eu não comi nada durante o dia inteiro. E é 7h30 da noite o culto de quinta-feira. Então é uma responsabilidade muito grande e é uma honra também, porque nós éramos crianças aqui, muitos desses que estão aqui hoje eram crianças aqui, né? Tem uns que quebravam os vidros da igreja e hoje estão pregando aqui na frente, dando aula para criança também. Então, a gente não imagina o que Deus pode fazer com cada pequenino desse, ó. Vocês estão olhando para eles agora? Olha bastante para eles, ó. A gente não sabe onde Deus pode mandar essas crianças. De repente, amanhã pode ser um desses aqui falando no meu lugar, ou então de um desses aqui ser um presidente da república, né? Ou um grande juiz, um grande advogado, um grande astronauta, pode ser o segundo astronauta brasileiro. Enfim, Deus pode fazer o que quiser e depende de nós, que somos igreja, ajudar, vocês que são os parentes, que são os pais, também ensinar o caminho desses pequeninos. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez aqui estamos diante de Ti, Senhor. Em primeiro lugar, Pai, para Te pedir que Tu nos sondes, Senhor, que o Senhor vai retirando de nós tudo aquilo que nos impede de servir de verdade, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu Te coloco no Teu altar essas crianças, Pai. Tu sabes o que cada uma delas passa, o que cada uma delas precisa, Senhor, e eu creio no Teu cuidado, e eu creio no Teu amor, e eu creio no Teu propósito, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, completa a obra na vida desses pequeninos, completa a obra que um dia o Senhor começou na vida deles, Senhor. Venha guardá-los dos homens e das mulheres más, venha guardá-los da bala perdida, Pai, de tudo aquilo que possa impedir que essas crianças cresçam e somem cada vez mais no Teu reino, Senhor. Mas no mais, Pai, eu creio que a Tua mão santa e poderosa já está sobre elas. Eu creio que o Senhor usa cada vida aqui, cada pequenino aqui presente no seu lar. E eu creio, Pai, eu creio que o Teu propósito ninguém pode impedir. E é por isso que eu Te agradeço e Te louvo, Senhor. Certo que o Senhor tem um propósito para cada um deles. Certo que o Senhor há de cumprir. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convidar as irmãs, as mulheres que vão fazer uma participação também.
Nós vamos projetar a letra ali para a igreja acompanhar também. O hino que vamos cantar fala muito sobre o que já foi falado aqui hoje, sobre o serviço. Essa música ela fala que no serviço do meu rei eu sou feliz. Nós estamos aqui hoje servindo ao Senhor e somos felizes por isso. Não estamos aqui por obrigação, mas por prazer, por amor. No serviço do meu rei eu sou feliz. E essa é a nossa declaração hoje. Queremos que você cante ela com a gente. Amém? No livro de Mateus, capítulo 20, versículo 26, diz o seguinte: mas entre vocês deve ser diferente. Todo aquele que quiser ser importante entre vocês deverá ser um servo. Amém? E é por isso que estamos aqui felizes, porque aqui foi o local que Deus escolheu para que a gente sirva e aprenda cada dia mais a servir em nome de Jesus. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo e paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo e paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafia todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo e paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu pai que deu. Tudo que eu tenho, não que eu mereça, tudo isso vem de Deus. Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu pai que deu. Tudo que eu tenho, não que eu mereça, tudo isso vem de Deus, vem de Deus. Sozinho eu não consigo, pai, sem ti eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, não consigo. Sozinho eu não consigo, pai, sem ti eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, é bem maior, é bem melhor. Tudo que Deus preparou
consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor. Mudou, né? Mudou muito. Inclusive o chão. Não vou dançar, não. Nós vamos passar por um momento muito especial também, que é o momento em que nós vamos ler a Bíblia e vamos refletir em cima daquilo que a gente está lendo. Então, eu vou convidar aqui um velhinho da antiga, Pastor Abel. Agora é Pastor Abel. Abel, assim como eu faço hoje, Abel fez isso no passado. Abel liderou essa igreja aqui num período de transição de pastores e mandou bem naquela época. Então foi uma época muito difícil, lá na virada de 99 para 2000, 2001, acho que foi isso, não foi? Mas graças a Deus ele, hoje um pastor, né, consagrado, e hoje vai nos dar esse privilégio de ouvi-lo nessa noite. Então abra seu coração, abra sua mente. Esse momento é um momento em que Deus fala também. Então a gente vai orar nesse momento para abençoar a vida do irmão. Tem uma foto aí, acho que o Epifânio já botou. Tem uma foto aí, Fernando, naquela pastinha. Bota aí só para o pessoal rir um pouquinho, para ver que a amizade aqui é antiga, né? E ele é irmão de uma menina bonita. Então, quem? O negócio é antigo, olha lá. Muito antigo, né? Isso aí eu estava indo na casa dele para chamar ele para ir para a igreja. Vamos para a igreja, rapaz. Estou brincando. Não sei o que a gente estava fazendo nesse... Mas, enfim, deixa isso quieto. Mas vamos orar nesse momento, abençoar. Levanta suas mãos em simbolismo aí de oração, né, de bênção. Pai, nós te agradecemos, Deus, por a vida do teu servo Abel, Deus, e colocamos eles em suas mãos. Deus, que somente a sua voz, a do Senhor Jesus, seja ouvida nesse momento. Deus, usa o teu servo como ele nunca foi usado. Deus, nós abrimos o nosso coração para entender e ouvir a tua palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Bem, boa noite, irmãos. A paz de Cristo Jesus, amém? Sempre bom estar aqui, né? Sempre bom estar com vocês. É sempre bom estar em casa, né? É bom quando você se sente em casa. É bom quando você se sente à vontade, né? Não existe nenhum tipo de pressão, nada que nos sobrecarrega, mas algo que nos deixa à vontade. Falar de Deus, falar da palavra de Deus, estar com amigos, estar com irmãos, não tem nada melhor do que isso. Nós estamos aqui apenas para conversar um pouco, falar um pouco sobre a palavra de Deus, sobre o próprio Deus. Eu acho que eu só vou ler a Bíblia e vou descer, porque o Michel já pregou no meu lugar. Grande parte das coisas que eu ia dizer, o Michel já falou. Então, eu vou ler o texto, vou descer e está tranquilo. Brincadeiras à parte, a gente vai apenas, né, conversar um pouquinho acerca da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no verso 58. Nos diz a palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.
Vou ler de novo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Que Deus os abençoe e que a rica e santa e poderosa palavra de Deus possa nos abençoar nesta noite. Que essa palavra possa ficar guardada nas nossas mentes e no nosso coração e possa nos fortalecer e nos edificar todos os dias enquanto nós estivermos vivendo nesta caminhada junto a Deus. Amém? Nós percebemos que quando Paulo escreve esta carta aos Coríntios, Paulo ele é um viajante missionário. Ele sai pregando, anunciando o Evangelho de Cristo em várias cidades, em meio a vários povoados. E ele entende a sua missão. Mas nós que lemos a palavra de Deus, nós entendemos e conhecemos, né, que não foi sempre assim. Paulo era um perseguidor dos cristãos. Paulo, ele perseguia, prendia, torturava e procurava matar todos aqueles que anunciavam o Evangelho de Cristo. Quando Jesus ele vem com a sua missão, quando aqueles que ouvem a sua voz, ouvem a sua palavra, se convertem dos seus maus caminhos e se convertem ao Senhor Jesus, ali inicia-se uma igreja, a igreja primitiva. Então as pessoas se reuniam, ouviam a mensagem do Senhor Jesus, recebiam aquela palavra e começavam a propagar, começavam a anunciar a outros povos, a outras pessoas, o evangelho de salvação. O evangelho que se fazia necessário pregar para que houvesse o arrependimento. Era necessário que a pessoa ouvisse o evangelho de Cristo, se convertesse dos seus maus caminhos e começasse a trilhar uma nova vida agora com Deus. Reconhecendo que era falho e pecador, entendendo que existia a necessidade de mudar, existia a necessidade de se converter, ou seja, a mudança de direção. Era necessário a pessoa entender que estava errada diante de Deus, que vivia uma vida pecaminosa, longe, distinta, separada de Deus. Deus, quando percebe que a humanidade estava vivendo uma vida na prática do pecado, ele envia então o Senhor Jesus. O homem, ele tinha uma aliança com Deus, o pecado quebrou essa aliança, rompeu essa aliança. E o homem vivia longe de Deus, separado de Deus. Então Deus, com o seu grande amor, ele vem e envia o Senhor Jesus para salvar a humanidade. E era necessário que Jesus viesse e cumprisse a sua missão, que fosse até a cruz, que morresse por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui. Um dia nós fomos alcançados por esta palavra, um dia nós fomos alcançados por este evangelho, a palavra de salvação, a palavra que cura, que transforma, que liberta e nos faz entender e nos faz mudar o sentido da nossa vida. Porque outrora nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Agora nós somos guiados e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Nós entendemos que deveria haver uma mudança em nossas vidas. Nós entendemos que deveria haver uma mudança de direção, de sentido, e que nós deveríamos andar agora, não mais sozinhos, mas andar junto com Deus. Foi assim com você, foi assim comigo, foi assim na vida dos discípulos de Jesus e na vida de Paulo. Paulo perseguia os cristãos e fazia de tudo para matá-los, prendê-los e torturá-los. E a partir do momento em que ele se converte, ele entende e percebe que existia algo novo reservado para a vida dele. Ele entende que aquilo que ele fazia estava errado, que ao invés de perseguir e matar as pessoas, ele deveria levar uma palavra que trouxesse vida. Percebam que houve uma mudança total.
total. Aquele homem que antes matava as pessoas, agora ele fazia o que era possível para que essas pessoas tivessem uma oportunidade de ter uma nova experiência, uma nova vida com Deus. Que Cristo morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida e uma nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, o evangelho que Paulo anunciava e pregava era acerca da ressurreição de Cristo. Cristo sofreu, morreu, mas para a glória de Deus, ao terceiro dia ele ressuscitou. E esse Cristo, esse Deus está vivo hoje, presente aqui nesse lugar. Esse Cristo se faz presente aqui, na minha vida e na tua vida. Porque nós vivemos isso. Essa é a nossa vida, é a vida com Deus. Nós agora não estamos mais separados, condenados a uma morte eterna. Mas nós somos alcançados pela graça de Deus. Nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós somos alcançados pelo amor de Deus que nos deu uma nova chance. Nos deu uma nova vida. Nos deu a oportunidade de nos aproximarmos cada vez mais dele. No Antigo Testamento, Deus usava os profetas para falar ao povo. Agora o véu do templo se rasgou e nós hoje temos acesso direto ao trono da graça de Deus. Hoje nós podemos nos relacionar com Deus de uma forma direta, aberta, sem reservas, sem medo, sem receios, porque Deus ele conhece o que vai no meu coração e ele conhece o que vai no teu coração. Então, do que adianta nós nos escondermos de Deus, tentarmos nos esconder da presença de Deus? Eu posso subir no mais alto monte, ou posso também tentar descer na mais profundeza dos mares, mas em lugar nenhum eu vou conseguir me esconder da presença de Deus, porque Deus é onisciente e sabe de todas as coisas. Ele sabe o que vai no teu coração agora, Ele sabe o que vai no meu coração agora. Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que eu estou pensando. A palavra de Deus diz que Ele nos esquadrinha, ou seja, Ele conhece todo o nosso ser. Ele nos formou, Ele nos criou, Ele nos deu a vida e Ele nos conhece. Ele nos chama pelo nosso nome, Ele sabe o teu nome. E numa relação de intimidade é justamente isso. Numa relação de intimidade não existe reservas. Eu posso me achegar, porque Deus está me ouvindo. Eu posso falar com Ele, porque eu sei que Ele está me ouvindo. E eu sei que Ele também fala comigo. Isso é uma relação. Isso é um relacionamento. Você fala, você ouve. Porque é um diálogo. Quando nós entramos na presença de Deus para orar, para falar com Deus, você fala, Deus te escuta, mas Deus também fala com você. E é necessário nós estarmos atentos para percebermos a voz de Deus, para ouvirmos a voz de Deus. Deus fala contigo através de um louvor, através da palavra, através de um irmão. Você está aqui hoje, Deus está falando contigo. Deus está falando contigo desde o início desse culto. Se você esteve atento para ouvir a voz de Deus, através dos louvores, das orações, dos slides, através de tudo que foi feito aqui, do louvor das crianças, do louvor dos jovens, em tudo Deus está falando com você. Deus está querendo te mostrar alguma coisa, Deus está querendo te dar uma informação que você precisa, Deus está querendo te orientar. Quando eu vi essas crianças aqui, eu voltei lá atrás. Eu vi esse moleque aqui, ó, o Alex, moleque na forma carinhosa de falar. O Alex, um moleque pequeno que vivia zoando aqui fora. Eu não sei se o Michel se referiu a ele no tacar pedra no vidro, foi? Foi ele não, foi? Eu sei que tinha alguns outros junto com ele, não era só ele não, tinha outros. Mas quando eu vi as crianças aqui,
eu me recordei. Eu fui lá atrás. E sabe que eu percebi? Que muitas daquelas crianças que estavam zoando aqui fora, hoje servem a Deus. Hoje pregam a palavra de Deus. Hoje louvam a Deus. Eu era uma criança. Não sou velho, mas também não sou criança. Vamos dizer que eu estou no meio termo, né? Mas eu também fui criança. E eu hoje sou um adulto. E eu entendi qual era o propósito de Deus na minha vida. Como muitos da nossa época também entenderam. Mas por que nós entendemos esse propósito? Porque nós nunca, em momento algum, deixamos de servir a Deus. Eu tenho certeza que você já passou por muitas, como eu também já passei, por muitas dificuldades na vida, muitas lutas, momento de dor, momento de choro, momento às vezes até de desespero, sem saber o que fazer mediante a situação que você viveu. Mas uma coisa é certa, e eu falo isso até hoje, nós sobrevivemos até aqui, foi pela graça de Deus. Se nós estamos aqui, se você está aqui hoje, na casa de Deus, ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, cultuando a Deus, louvando a Deus, se você está aqui hoje, creia que é pela graça de Deus. Então Paulo entendeu isso, e teve a sua vida transformada, e a partir do momento que ele teve a sua vida transformada, ele começou a agir em favor do reino de Deus. Ele começou a trabalhar, se esforçar, lutar, padecer dores e perseguições. Percebam que a situação até se inverteu. Quem antes perseguia, passou a ser perseguido por amor a Deus. Porque ele entendeu o propósito de Deus. Ele entendeu o propósito que Deus tinha na vida dele. Ele aceitou o propósito de Deus. Percebam que, muitas das vezes, as coisas não vão bem, não caminham do jeito como deveriam caminhar, porque muitas das vezes nós não aceitamos o propósito de Deus para as nossas vidas. Às vezes nós negligenciamos o chamado que Deus tem para cada um de nós. Às vezes nós queremos deixar para depois aquilo que se faz necessário fazer agora. Nós perdemos muito tempo na vida e deixamos de fazer muitas coisas na vida e muitas das vezes deixamos de receber muitas coisas que Deus tem reservado e preparado para nós, porque nós queremos deixar para amanhã, nós queremos deixar para depois tudo aquilo que tem que ser feito hoje, agora. Isso requer atitude, isso requer posicionamento diante de Deus, isso requer coragem. Isso requer coragem. Nós temos que ser corajosos e aceitarmos o desafio que a palavra de Deus nos dá. Quando nós paramos para ler a palavra de Deus, nós percebemos que em todo tempo nós somos desafiados por esta palavra. Nós somos desafiados a muitas das vezes deixar de fazer aquilo que nós gostamos ou queremos, ou achamos que é melhor para nós, para fazer aquilo que Deus quer para cada um de nós. Às vezes nós temos medo ou receio de aceitar a palavra de Deus para as nossas vidas. Mas nós temos que ter coragem, ousadia, fé, para aceitar a palavra de Deus para as nossas vidas. Para aceitar o desafio que Deus tem colocado diante de cada um de nós. Anunciar o Evangelho de Cristo. Eu ia falar sobre igreja, mas o Michel já falou. Igreja é você, sou eu, somos nós. O reino de Deus não está distante. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. Hoje nós já vivemos o reino de Deus em nossas vidas. O reino de Deus não é apenas algo futuro ou vindouro, mas já se faz presente hoje.
em nossas vidas, porque nós já aceitamos o Evangelho, nós já aceitamos Cristo em nossas vidas, e o reino de Deus nós já estamos vivendo, porque nós já estamos na presença de Deus. Nós não estaremos na presença de Deus nos céus apenas, mas já estamos na presença dele hoje. Então o reino de Deus já é chegado em nossas vidas hoje. Nós já vivemos esse reino hoje, agora, em nossas vidas. Em nossas vidas. E um dos propósitos da igreja é justamente esse: anunciar as boas novas de salvação. Um dos propósitos da igreja é esse. Mateus 28, 19 e 20, um texto conhecido de todos nós percebemos Jesus dando uma ordenança aos seus discípulos. Ele dá uma ordem aos seus discípulos. Portanto, ide, e anunciai o meu evangelho. Fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Percebam que uma das missões que a igreja tem é de anunciar coisas novas, boas, anunciar a salvação para todos aqueles que estão perdidos sem Cristo e sem salvação. E quem é a igreja? Somos nós. Quem são os discípulos? Somos nós. O ide de Jesus foi para quem? Para nós. Nós precisamos entender isso. No Evangelho de João, no capítulo 15, se eu não estou enganado, verso 16, vai dizer o seguinte: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu quem vos escolhi a vós, ou seja, o próprio Deus, o Senhor Jesus nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos servi-lo, mas Ele já havia nos escolhido. Desde o ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Mesmo quando nós estávamos em formação, no ventre, na barriga da nossa mãe, o nosso Deus já nos conhecia e já havia nos escolhido. A única coisa que Ele requer de nós é uma atitude, é um posicionamento diante dEle de aceitação. Eu preciso aceitar o que Deus tem reservado para a minha vida. Eu não posso fugir, eu não posso me esconder. Eu tenho que aceitar e entender o propósito de Deus para a minha vida. É só isso. É só isso. Sabe por quê? Porque o restante, Deus vai fazendo. Deus vai nos moldando. Deus vai nos aperfeiçoando. Deus vai nos dando a maturidade. Deus vai nos dando o entendimento, a sabedoria. Deus vai nos dando a possibilidade de crescimento, de nós amadurecermos na sua presença. Porque outrora nós andávamos como meninos. Agora nós já crescemos, nós já temos o entendimento. Nós já entendemos as coisas concernentes à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é clara, ela é viva, ela é poderosa e ela fala profundamente e diretamente aos nossos corações. Quando eu me ponho diante de Deus para ouvir a sua voz, para ler a sua palavra e entender aquilo que Ele quer e aquilo que Ele já tem reservado para a minha vida, e eu, a partir daí, eu começo a andar em direção a Ele, ouvindo cada vez mais, aprendendo cada vez mais, eu começo a perceber e eu começo a me mover em direção a Deus. Talvez nesta noite o que falte em nós é justamente esse movimento de nós caminharmos em direção a Deus e a sua vontade para as nossas vidas. Talvez seja isso, talvez o detalhe seja esse. Porque muitos de nós já temos muito tempo dentro da igreja. Muitos de nós já conhecemos o Evangelho há
há tempos, mas talvez falte um pequeno detalhe. E talvez esse detalhe seja justamente esse: você caminhar dia após dia, passo a passo, em direção a Deus e a sua vontade para a sua vida. A Igreja Batista Nova Esperança, ela foi construída por homens. Vocês viram aqui. Mas o início de tudo foi o propósito de Deus para este lugar. O início de tudo não foram aqueles homens. Aqueles homens foram instrumentos nas mãos de Deus. Porque o plano inicial, o projeto inicial, ele veio do coração de Deus, para que hoje, depois de 33 anos, nós estivéssemos aqui, neste lugar, para ouvir a sua voz, para prestar um culto a Ele, para adorarmos a Ele, para estarmos em sua presença, como irmãos, como amigos, compartilhando as coisas de Deus. Porque tudo aquilo que nós fazemos juntos, em adoração, em louvor, em gratidão, é mais gostoso. É bom estar próximo, é bom conversar, é bom rever os amigos, é bom abraçar os amigos, é bom estar perto das pessoas que você considera, que você gosta, que você respeita, que você ama. Porque nós não fomos criados para vivermos sozinhos, isolados. Do que adianta eu estar dentro do meu quarto, na frente de um computador, assistindo um culto? A igreja é o corpo, no qual Cristo é o cabeça. E o sangue de Cristo verte nesse corpo. O sangue de Cristo verte aqui no seio da igreja, porque nós somos o corpo dele, cada um de nós representa um membro desse corpo. E cada um de nós tem um potencial, tem um dom, tem um talento que Deus quer usar para justamente o crescimento do seu reino. Se nós entendermos que nós somos um potencial nas mãos de Deus e que Deus quer nos usar em diversas áreas, porque cada um tem o seu talento particular e individual dado por Deus. E Deus quer usar a cada um de nós para o crescimento do seu reino. Percebam que nós estamos tratando de coisas espirituais relacionadas ao reino de Deus. Percebam que nós já falamos que o reino de Deus já começou. Nós já estamos vivendo este reino. Então nós não podemos deixar passar ou deixar para depois aquilo que nós temos que fazer hoje. É entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Ouvir mais a Deus. Estar mais atentos àquilo que Ele tem a nos dizer e a nos falar. A Igreja Batista Nova Esperança, ela tem a sua história. Essa história foi primeiramente escrita por Deus e por homens e mulheres que se comprometeram com Ele. Pessoas que já fizeram parte desta história. Como o Michel falou, alguns já faleceram, mas deixaram algo de bom, ajudaram no reino de Deus. Eles já fizeram a sua parte, agora é a nossa vez. É a nossa vez. Hoje, você tem que fazer parte da história desta igreja. Você tem que deixar um legado. Você tem que deixar um registro. É muito legal quando você é lembrado em uma comemoração como esta, quando você passa um filme da igreja e você se vê ali, e você se sente feliz, não prepotente ou orgulhoso, mas feliz, porque de alguma forma você contribuiu, de alguma forma você ajudou. Você fez parte do crescimento. Você foi uma mãozinha que pegou um tijolo e colocou no lugar certo. E eu já estou terminando.
Eu já vou terminar. Daqui a meia hora eu termino, Michel. Passou só 5 minutos. Já vou acabar. Eu só gostaria de dizer o seguinte. Você é especial para Deus aqui nesse lugar. Entenda que Deus te colocou aqui com um propósito. Procure entrar dentro do propósito de Deus e ajudar, colaborar, contribuir para o crescimento do reino de Deus aqui nesse lugar onde Ele te colocou. Não fuja mais, não se esconda mais, não se faz necessário fugir. Não precisamos ser covardes. Não precisamos pular do barco, porque Jesus está no nosso barco. E por mais difícil que esteja a situação, creia que Deus é maior do que todo e qualquer problema. O número, a quantidade, o inchaço, como o Michel falou, nem sempre é o melhor. O que Deus quer é pessoas comprometidas com Ele. Não com o pastor da igreja, não com o líder da igreja, mas comprometidas com Deus. O que Deus quer são pessoas comprometidas com Ele, com o seu reino e com a sua palavra. Exerça o seu ministério. Não deixe de exercer o ministério para o qual Deus te chamou. Tenha coragem e vá adiante. Não retroceda. Não olhe para trás. Prossiga para o alvo. Prossiga em direção a Cristo, que está adiante. Prossiga para o alvo. Exerça o ministério para o qual Deus te chamou. Você sabe qual é o teu ministério? Não retroceda, não tenha medo. Exerça. Amém? E eu quero finalizar lendo mais uma vez o texto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Que possamos prosseguir firmes, inabaláveis na presença do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Nós fizemos isso aqui por você. Você que está visitando a gente aqui, a gente poderia não ter feito o culto. Poderia. A gente teve uma festividade aqui na terça, né, um momento de comunhão só nosso, mas a gente quis fazer hoje para você, porque se essa igreja está aqui hoje, é para você. Porque ficaríamos aqui falando, eu e a Adriana, eu e a Abel, eu, Daniele, Sandra, Nadia. Não, essa igreja ela existe por causa das pessoas, para que você conheça o Evangelho, para que vocês conheçam Jesus, para que vocês saibam que Ele é a solução, Ele é a esperança, né, da Vila Cruzeiro. A polícia, o governo, nada disso vai dar resultado aqui, infelizmente não. Temos as nossas autoridades constituídas, mas a transformação do homem, ela precisa começar com Cristo dentro dela, com Deus mudando. Então a gente vai só finalizar orando. E eu fiz uma pergunta aqui naquela hora da oração, eu senti o pessoal meio tímido. Não tenha vergonha, gente. Se você quer que a gente ore por você, a gente vai orar por você. Como eu falei, o culto é para vocês. A gente está celebrando a Deus, mas a igreja está aqui por causa das pessoas, para que o Evangelho seja pregado a essas pessoas, para que vocês conheçam o que Jesus fez por vocês. Então a gente vai orar nesse momento. Feche seus olhos. Se você quer que o pastor ore por você, pô, Michel, estou com uma dificuldade, de repente você tem, Michel, não quero falar nada agora. No final do culto, nos procure, mas a gente queria orar por você. Se você quer
participar desse reino de Deus, como o Abel pregou aqui, a palavra de Deus fala, querido, só depende de você. É só você dar um passo. O que Jesus fez, ele já fez. Falta agora você decidir. Falta você escolher querer o Jesus. Senão ele não vai invadir o teu coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Deus. Muito obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por tudo que foi falado aqui nesse lugar, por tudo que foi, Senhor Deus, mostrado, evidenciado às crianças, Deus, os jovens, adolescentes, as senhoras aqui, Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Receba, Deus, a nossa adoração, receba, Senhor, tudo o que fizemos. Muito obrigado, Deus, por esses 33 anos e por todos esses guerreiros que já passaram por aqui, por esses que nos assistem agora aí no Facebook, na internet. Deus, guarde a cada um, aqueles que não puderam estar aqui hoje e estão nos assistindo agora pela internet. Deus, em nome de Jesus, guarda os teus servos, guarda os nossos amigos. Deus, em nome de Jesus, esses que estão aqui, Pai, que ficaram até agora aqui assistindo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa ouvir as orações, que o Senhor possa transformar as vidas, que o Senhor possa mudar em nome de Jesus, ó Pai, o que precisa ser mudado. Transforma as famílias, Deus, muda aquele vício, Senhor, que não sai de jeito nenhum, aquela conduta errada que não quer sair de jeito nenhum, aquele pensamento mal que não sai de jeito nenhum. Deus, em nome de Jesus, liberta ele, Deus, liberta ela, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Leve-nos para as nossas casas, guardados pelo Teu Santo Espírito, que possamos ter, ó Pai, um fim de semana abençoado pelo Senhor, e uma semana, Deus, abençoada pelo Senhor. Deus, nos guarda, nos livra dos homens e das mulheres mais. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus te abençoe, vai na paz. Nós temos aqui atrás um pequeno lanchinho, vocês estão convidados aqui a ficar com a gente aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, voltem sempre, Deus abençoe, vão na paz, em nome de Jesus.